Olá, queridos, a paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Estamos aqui mais uma noite, mais um dia, para a glorificação do nome do Senhor Jesus da glória. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade que tenho de poder expressar a tua santa palavra, de ser um canal, um intermediário da palavra de Deus e agradecer Ele por poder transmitir essa palavra que restaura, essa palavra que traz vida, essa palavra que transforma, essa palavra que traz renovação na alma, na vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Estou um pouco rouco devido às ondas de frios que tem tido aqui em São Paulo. Então, acabei pegando uma infecção de garganta. Então, estou um pouco com a voz debilitada. Mas, para a honra e glória do nome de Cristo, nós vamos aqui fazer o ID do Senhor aqui, que é transmitir a palavra de Deus. Eu quero orar, fazer uma oração. E logo após essa oração, eu quero aqui transmitir uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém? Eterno Deus, maravilhoso Jesus, Pai, te dou graças mais uma vez. Eu te glorifico, ó Deus, pela oportunidade de poder servir-te ao Senhor Jesus. Pai, te glorifico, Pai, porque tu me deste o teu oxigênio mais um dia. Tu me agraciaste com tuas mãos, Senhor Deus, e com teus anjos, Senhor Deus, tem me livrado em todo o tempo. Aonde eu passaste, Senhor Deus, tu tem me livrado, Senhor Deus. Pai, eu quero te louvar pela oportunidade que eu tenho de servir ao Senhor Jesus Cristo, levando a tua palavra a toda a criatura, fazendo o ID do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ó Pai soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor, que essa palavra ela seja uma palavra eficaz para todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Senhor, que seja transbordante, impactante essa mensagem na vida de todos aqueles que receberem esse vídeo, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Glória a Deus. Que diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Verso 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Glória a Jesus. Verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Quarto, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse-lhe Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo, o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. O texto que nós acabamos de ler agora, que eu acabei de ler agora, é um texto o qual nós vemos aqui Abraão atentamente com seus ouvidos e a fidelidade de Abraão com Deus, a sinceridade de Abraão com Deus na sua chamada. Nós vimos em Gênesis capítulo 15 que Abraão, ele está um pouco abatido, triste, porque ainda não via a promessa do Senhor se cumprir. E o único que ele olhava para dentro da sua casa e via como o seu filho era o mordomo da sua casa, o Damasceno Eliezer. Só que Gênesis 22, ele já está com a sua promessa em mãos, ele já se alegra com a sua promessa. Em Gênesis 22, nós estamos vendo aqui, vivenciando e vendo Deus falando com Abraão. E nós, nessa fala que Deus fala com Abraão, nós vemos aqui Abraão com os seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor e com o seu coração temente ao Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos abrir aqui nesse texto aqui, a dimensão do poder de Deus sobre esse texto aqui. E o que eu pude entender nesse texto aqui, se você é leitor da Bíblia Sagrada, se você analisar esse texto cautelosamente, você vai ver aqui algo profundo nesse texto que nós lemos aqui. Você vai conseguir enxergar aqui a tipologia de Deus na vida de Isaac. Isaac, ele é a tipologia de Cristo aqui, na verdade. Ele é a tipologia de Cristo nesse texto que nós lemos. Como assim a tipologia de Cristo? Se você pegar João 3,16, o que está escrito em João 3,16? A tamanha da dimensão desse verso, João 3,16. E se você olhar para esse texto, você vai ver que Isaac, ele é a tipologia de Cristo. Você fazer a junção de João 3,16, você vai ver que realmente ele é a tipologia de Cristo. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se você observar, primeiro você vendo João 3,16, a dimensão do amor de Deus pela humanidade. A dimensão do amor de Deus pela humanidade para resgatar a humanidade para a eternidade. Nós vemos ali em João 3,16 uma dimensão extraordinária do céu sobre a humanidade. Nós vemos em João 3,16 um projeto maravilhosíssimo de Deus, enviando Cristo sobre a humanidade, o seu único. Tudo que Deus tinha na eternidade, ele jogou, ele colocou nessa terra, melhor dizendo. Ele repousou sobre essa terra. Quando nós olhamos porque Deus amou a humanidade, que deu o seu Filho unigênito, ele deu tudo. Quando se fala de unigênito, era o único que ele tinha, era tudo que ele tinha. E trazendo a expressão desse texto aqui, você vai ver que Deus disse para Abraão: toma agora, no verso 2 de Gênesis 22, toma agora o teu filho, o teu único filho, o teu único. Olha para você, pega João 3,16, trazendo para esse texto. Deus dizendo a expressão que usa em João 3,16. Deus dizendo para Abraão pregar: o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-lhe em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que chama a atenção é que esse texto está
expressamente ligado a João 3,16. É algo extraordinário. A junção desses textos, a tipologia, Isaac sendo a tipologia de Cristo, e olha a obediência de Abraão, pegar o seu único, que uma promessa que ele esperou durante anos, o homem já na sua velhice, e Deus honra ele com uma promessa extraordinária que ele esperava há anos de uma mulher que não gerava. E ele, atentamente à voz de Deus, obedece o chamado do Senhor Jesus Cristo e faz com que Deus havia pedido. Ele pega o menino, ele pega 2 dos seus moços que trabalhavam com ele arruma tudo, ele pega o cutelo, ele prepara a lenha, pega um dos jumentos, arruma direitinho e sai pela manhã, assim como diz o texto, levantou pela manhã, de madrugada, abaldou o jumento, deixou tudo preparado pela manhã e saiu. Isaac é tão temente a Deus no que Deus pede para ele. Ele está tão temoroso ao Senhor Jesus Cristo no que Deus pede para ele. É que ele não conta para Sara. Ele não relata isso para Sara. Não sei se você, leitor, já se atentou para isso. Por quê? Porque se imaginemos, tudo que Deus faz, todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus, e quando Deus faz, faz para dar certo. Isaac e Abraão sabia que se ele contasse para Sara, talvez interveria, teve uma intervenção de Sara. Ela ia falar que ele estava louco. Você está louco, Abraão? Nosso único filho, você vai levar para sacrifício? Que Deus é esse? Talvez ela poderia falar que Deus é esse, que durante anos nos prometeu uma promessa e agora pede essa promessa em holocausto. E eu quero abrir aqui um parênteses para aplicar algo de Deus sobre a sua vida. Será que você é tão temoroso a Deus assim, a ponto de sacrificar aquilo que Deus tem pedido você para sacrificar? Será que você está tão assim, será que você tem o seu coração tão aberto para Deus, a ponto de sacrificar aquilo que Deus tem pedido para você sacrificar? E quando fala de sacrificar, e quando fala de holocausto, nós falamos de ofertas oferecidas, ofertas queimadas, ofertas que chegam a cheiros suaves ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de ofertas, nós falamos de oferta de sacrifícios. Quando nós falamos de oferta de holocausto, nós estamos falando daquilo que você vai ofertar em sacrifício ao Senhor Jesus Cristo. Você tem atentamente ouvido a voz do Senhor? Será que atentamente você tem dado os seus sacrifícios, aquilo que Deus tem pedido ao Senhor Jesus Cristo? Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir a voz do Senhor e atender o chamado do Senhor Jesus Cristo, sacrificar aquilo que Deus tem pedido para sacrificar. Sacrificar os nossos desejos carnais, os nossos pensamentos maldosos, sacrificar as palavras pesadas que às vezes saem de nossos lábios, de nossas bocas. Será que você tem atentado para isso? Ouvir a voz de Deus e sacrificar aquilo que Deus tem te pedido? Mas Abraão, ele acorda de madrugada, ele abalda o jumento, ele pega Isaac, ele pega 2 dos seus moços e sai em direção
do Monte Moriá. Olha que impressionante. E a Bíblia disse, e a Bíblia nos relata, que ao terceiro dia, no verso de número, glória a Deus, 4, ao terceiro dia, vírgula, levantou Abraão os seus olhos e viu um lugar de longe. Olha que impressionante. Ao terceiro dia, glória a Jesus. Ao terceiro dia, Jesus foi ao madeiro, Jesus foi crucificado e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O nosso Cristo ressuscitou, cumprindo o derramamento da graça sobre nós. E ao terceiro dia, ele levanta de madrugada e Deus mostra para ele lugar aonde era para ele levar o menino. E Deus, além de mostrar o lugar para ele de manhã, Deus diz: sobe só você e o menino. Ele sobe. Só que antes de subir, ele fala assim para os seus moços que o acompanhavam, e diz assim, ó, vocês ficam aqui com um jumento, que eu vou subir para adorar. Segundo o texto diz que ele fala, vocês ficam aqui, e eu vou subir para adorar. Havendo adorado, tornaremos a vós. É impressionante a obediência de Abraão nesse texto. E é impressionante como esse texto está relacionado a João 3,16. A junção que esses textos fazem. Como aqui nós olhamos para esse texto claramente, como Isaac se torna aqui a tipologia de Cristo. Aponta tudo para Cristo. Porque quando ele sobe, Isaac começa a observar o ambiente. E eu quero deixar claro, você leitor da Bíblia Sagrada, que quando Abraão, né, que ele atende esse chamado do Senhor, Abraão, Isaac aqui, ele já tinha entre os seus 30 anos de idade. Para 33 anos de idade. De 30 para 33 anos de idade. Ele não era um menino de 15, 12, 13 anos, não. Por isso que tudo aponta para Cristo na vida de Isaac aqui. Por isso que Isaac aqui é a tipologia de Cristo. Se você buscar a história profunda, você vai ver que ele tinha de 30 para 33 anos de idade. Anos mais tarde, você olha o monte o qual Deus leva Abraão e Isaac para que Abraão fizesse prova com o Senhor do seu filho em holocausto. Era o monte que mais tarde Cristo foi crucificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. O que me impressiona aqui é que quando eles estão lá em cima, onde Deus havia mostrado, Isaac, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele começa a dizer ao seu pai: aqui está o fogo, a lenha, o cutelo. Cadê o cordeiro para o holocausto? O que mais impressionante nesse texto também, que chama atenção, é que o que Abraão faz na vida de Isaac, em cima desse monte, onde Deus havia mostrado. Ele coloca a lenha em cima de Isaac. O que Jesus carregava sobre os seus ombros no rumo do Gólgota? Jesus carregava uma das traves da cruz sobre os seus ombros, um madeiro nas suas costas, sendo chicoteado, aleluias. E nós vemos aqui todo esse cenário sendo apontado. Abraão, ele coloca a lenha sobre as costas de Isaac. E quando ele coloca, o seu filho diz: cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro? E Abraão chega a dizer: não, Deus proverá o cordeiro para si, meu filho. E assim continuaremos ambos juntos. Ou seja, algo extraordinário aqui eu quero dizer para você aqui. Algo extraordinário. Quando Abraão, o texto disse que
no versículo 4 de Gênesis 22, ao terceiro dia ele se levanta. Olha só, ao terceiro dia ele se levanta, certo? E olha para um lugar onde Deus havia mostrado. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou o terceiro dia. Ou seja, Abraão, ele já tinha crucificado o seu filho aqui, ó, no coração. O que chama a atenção de Deus em toda essa história é que Abraão, do caminho da sua casa até onde Deus mostra para ele o lugar do monte para subir, deu-se 3 dias. E no caminho de lá, Abraão já tinha crucificado o seu filho no coração. Porque Abraão, ele não estava, a sua fé não estava segurada no seu filho. A fidelidade de Abraão não estava segurada em Isaque. Porque o tudo de Abraão não estava em Isaque, o tudo de Abraão está em Deus. O tudo de Abraão não estava só naquela promessa, o tudo de Abraão estava em Deus e naquilo que Deus tinha para ele em Gênesis 12. Porque Deus disse para ele que ele seria pai de multidões. Deus disse para Abraão em Gênesis 12, farei de ti uma grande nação. Então ele estava segurado nessa promessa. Desses 3 dias que ele caminhou, ele vinha sacrificando. Porque nós olhamos para a terra hoje, quantas pessoas hoje não conseguem obedecer à voz de Deus, porque simplesmente está segurado em algo dessa terra, porque simplesmente está com os olhos fixados nessa terra, e tudo que ele tem está nessa terra, mas não está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Você tem que entender uma coisa, a sua vida está contida em Cristo, assim como Paulo diz lá em Colossenses. Paulo diz em Colossenses capítulo de número 3, portanto agora já foste crucificado com Cristo que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, pensai nas coisas de cima, onde está Cristo. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque a nossa vida está contida em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. O que nós temos que entender é que o nosso tudo tem que estar em Deus. Que o nosso foco tem que estar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Aleluias. Porque quando Deus disse em João 3,16 que Deus expressou o seu amor à humanidade, Deus estava dizendo assim, eu vou novamente trazer essa humanidade à eternidade, para todo aquele que crê em Deus, para todo aquele que crê em Cristo Jesus, terá vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando Adão peca no Éden, Deus tira aquele poder que Deus tinha derramado dentro de Adão, o qual Adão tinha todo o poder de Deus sobre a vida dele. Aquele poder que tinha de Deus na alma de Adão, ele é retirado. Fica um poder morto e entra a morte. E Deus, em João 3,16, ele devolve essa oportunidade, trazendo o homem para a eternidade. Tirando o homem do pecado e devolvendo o homem em Cristo, colocando o homem em Cristo. Por isso que lá em Romanos 8 disse, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Porque a tua vida agora está contida em Cristo. Pensa bem direito aonde você tem colocado toda a sua confiança. A sua confiança está onde? O seu tudo está onde? Aonde é que está o seu tudo? Aonde é que está a sua confiança? Aonde é que está o seu coração? Aonde é que está o teu tudo? Aonde é que está o teu coração? Louvado seja o nome do Senhor Jesus da glória. Reflita nessa palavra. Pega essa palavra e crava no seu coração. Louvado seja o nome de Cristo.
Receba essa palavra em nome de Cristo. Eu peço a você, amado amigo, que está apoiando esse jovem canal, dai-nos uma força. Não somente visualize o canal, mas deixe o seu like lá. Nos ajude, nos motive cada dia mais a deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Deixe o seu like lá. Peça àqueles que você está enviando para deixar o seu like, o seu comentário. Vai lá no canal no YouTube e compartilhe pelo canal do YouTube. Espalhe essa mensagem para o número de pessoas que você conhece. Vamos lá, nos motive cada dia mais. Todos os dias eu vou estar aqui deixando uma palavra, uma mensagem de Deus para a sua vida. Mas eu peço a sua ajuda, a sua força, para que corroboramos, para que levamos a mensagem de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fica a minha paz. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus para todos sempre.